seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 56. No Evangelho de hoje nós encontramos uma cena bastante peculiar. Jesus decide ir até Jerusalém, descer para Jerusalém para poder passar por todo o seu processo de paixão, de morte e ressurreição. E Jesus envia alguns dos seus discípulos à sua frente para preparar para ele o caminho. E quando algum desses discípulos passam pela cidade de Samaria para preparar um lugar para Jesus permanecer ali, então o povo samaritano não recebe os discípulos e não recebe a Jesus. E aqui entra algo bastante peculiar. Esses discípulos, diante da recusa daquelas pessoas, perguntam para Jesus se Jesus queria que eles mandassem descer fogo do céu sobre aquelas pessoas, sobre aquela cidade, como um sinal de castigo, de ira, verdadeiramente como uma vingança. Isso é completamente contrastante com todo o ensinamento de Jesus. Jesus o tempo todo ensinou que deveriam perdoar, que deveriam amar, que deveriam fazer com que a paz fosse instaurada, que deveriam respeitar as pessoas. E mesmo assim, com tantos anos de ensinamentos, aqueles discípulos ainda agem dessa forma violenta, desta forma sem razão, desta forma sem qualquer tipo de consciência verdadeira e sem, portanto, aderir de maneira profunda e verdadeira aos ensinamentos de Jesus. Porque se eles tivessem aderido de maneira verdadeira e mais profunda a tudo aquilo que Jesus havia ensinado, eles teriam continuado o seu caminho em paz e abençoado aquelas pessoas, como Jesus lhes ensinou. E é por causa exatamente desta falta de coerência dos ensinamentos de Jesus com aquilo que eles estavam praticando, que Jesus se volta para eles e os repreende, justamente para dizer que eles estavam errados. Para aquele que segue Jesus não existe ódio, para aquele que segue a Jesus não deve existir vingança, para aquele que segue a Jesus não deve existir o desejo de morte ou o desejo contra qualquer outra pessoa. Para aquele que segue a Jesus deve haver sempre o desejo da vida, o desejo da paz, a promoção do amor e do perdão. E quantos cristãos hoje precisam aprender isso? Cristo não nos ensina a odiar, a nos vingar, a matar, a desejar o mal do outro. Deveríamos tanto aprender isso com este exemplo que os discípulos nos apresentam neste Evangelho e com aquilo que Jesus nos ensina neste Evangelho. Por isso que Jesus os repreende e segue o seu caminho, para dizer, não é a violência um caminho jamais, não é o ódio jamais um caminho, não é jamais a agressão ou qualquer tipo de vingança contra o outro um caminho que nos leva para o reino dos céus. Aqueles que pensam assim precisam se converter. Quem pensa que a violência, o ódio, a vingança é algo que vem de Deus, precisa se converter. Peçamos ao Senhor esta graça para todos nós. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.